tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? É um prazer imenso estar aqui com vocês. Hoje, nosso primeiro podcast. A gente vai estar fazendo aí uma entrevista com o nosso convidado, Luciano. Também é músico, ciclista, e ele vai contar um pouco da sua trajetória aí pra gente, da sua carreira aí musical, esportista, e é um prazer imenso mostrar o trabalho que ele faz aí durante todos esses dias aí, a sua dedicação, né? Então, boa tarde, Luciano, tudo bem? Boa tarde, tudo bem com você, cara? Tudo ótimo. Prazer imenso estar com você aí, o primeiro podcast da Galo Som. Nossa, que legal, cara. Para mim é uma honra estar podendo participar desse podcast com você, né? E passar um pouco das nossas experiências aí para a galera. Ah, legal. Primeiramente, também agradecer aí pela disponibilidade de horário, um sábado à tarde, cheio de coisa para fazer, e você arrumou um tempinho para estar com a gente aí. Ok. Tá? Gostaria de primeiro perguntar para você hoje, quais suas atuações, assim, o que você hoje anda fazendo por aí, em termos de música e também seu trabalho, o que você vem fazendo na parte de esporte? Cara, um pouco pra nós aí. Eu sou professor, né, na rede municipal, dou aula na escola Doraci Batista, no Vila Brasileira. Também dou aula no colégio CWC, né, o colégio católico, fica aqui em Brás Cubas. E dou aula num projeto da igreja também, Mãe Medianeira, que fica lá na Vila Oliveira, entre a Vila Oliveira e a Vila Nova União, né? Um projeto que é mantido pelas freiras e os padres do Amor Misericordioso, né? A Congregação do Amor Misericordioso. Dou aula de violão lá à noite. Dou aula no projeto Asas para o Futuro em Biritiba, né? De madeiras que envolve flauta transversal, saxofone e clarinete. Lá eu dou aula toda sexta-feira, o dia inteiro, e uma sexta-feira sim, uma sexta-feira não, a gente faz o ensaio à noite com as crianças para as apresentações. Fora isso, eu também dou aula particular, né, de violão, de canto, de teclado, violino, legal. Enfim, musicalização infantil, se a pessoa precisar também. Inclusive, o Luciano foi meu primeiro professor de música, né, de violão. Ele deu aula para mim aí um tempinho, bem curto, mas foi bem essencial para o meu início. Porque também você já tinha uma facilidade, né, no aprendizado, então pegou as coisas muito rápido e aí não tinha mais a necessidade de eu estar te conduzindo, né? Foi mais para te dar um norte mesmo. E o restante você continuou e graças a Deus tá continuando aí agora com esse projeto do podcast, bem legal. Ah, bacana, né? Legal. E aí, além disso também, como eu falei, eu dou aula particular. E fora a música, né, que além de ser o meu trabalho, eu também sou praticante do mountain bike desde 1989, né? Aliás, foi a primeira coisa que aconteceu na minha vida, foi o esporte, depois a música. Eu já gostava de música desde pequenininho, né? A minha primeira experiência com música foi, eu estudei num colégio de freiras lá no Paraná, e o colégio tinha um auditório. Eu lembro que teve, não sei se foi um festival lá de música, e me chamaram para cantar, e eu cantei uma música que chamava Feiticeira. Não sei se era do Amado Batista, não sei de quem que era, sei que essa música era essa. Aí eu cantei, fui lá, com toda a vergonha que eu tinha, porque eu sempre fui uma criança extremamente tímida, né? E fui no palco, subi, cantei a música na capela e ganhei uma medalhinha de Nossa Senhora Auxiliadora, que era o colégio que eu estudava na época, né? Que bacana. Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, uma escola lá do Paraná. E aí minha experiência com música foi a primeira. Depois começou a bicicleta, né? A bicicleta eu vim começar a andar de bicicleta aqui em Mogi, já estava morando aqui em Mogi. Comecei a andar de bicicleta pro trabalho, trabalhando de bicicleta, e aí conheci o Birajara, né, da família do ciclista. Sim. Que é meu amigo aí da vida toda, né, praticamente. Inclusive eu já vi umas fotos raríssimas de você de mountain bike, as bikes não tinha nem amortecedor. Não. A gente é uma amizade assim que, a gente é como se fosse irmão mesmo, né, uma amizade que a gente vê poucas hoje em dia. E aí a gente começou a andar de bicicleta lá em 1989, né? A gente participou de
de uma prova de BMX, eu e ele. Ele tinha uma Caloi, uma Monarch Ranger e eu tinha uma Caloi Cruiser. Safari, que a gente tinha comprado para trabalhar. E a gente resolveu se inscrever nesse campeonato de BMX, né? Que uma loja chamada HM, Hermes Macedo, que tinha aqui em Mogi, que promoveu. E aí eu participei dessa prova aqui com ele e fiquei entre os 10 melhores para disputar uma prova em São Paulo. Só que aí eu precisava da assinatura do meu pai, né? E meu pai não gostava nada dessas coisas, né? Falava, pô, o homem tem que ter calo na mão. O esporte para ele era mais para se divertir, não para praticar. Sim, a música também, era mais para se divertir. Não... Ele arranhava o violão, né? Mas, assim, ele gostava mais de se divertir do que ter como profissão alguma coisa nesse sentido. E aí precisava da assinatura dele, eu tinha 16 anos na época e acabou não assinando. E aí eu e o Bira acabamos descobrindo aí o mountain bike, né? A gente comprava aquela revista Bici Sport. E na época saiu tinha o Oswaldão, que era o campeão brasileiro na época. Legal. E o Eduardo Ramires, que foi campeão mundial de mountain bike em 1989. Aí a gente começou né, a gente não tinha condição, né? Aqui em Mogi era muito restrito. E era tudo muito caro. Tudo muito caro. E aí eu coloquei marcha na Caloi Cruiser, né? Coloquei uma catraca de 5 marchas de Caloi 10. Comprei uma alavanca de câmbio de Mozil lá, na época que a gente tinha acesso, né? E fui transformando a minha bicicleta e a gente começou nessa brincadeira do mountain bike. Como você falou, a bicicleta não tinha suspensão, era de ferro, a minha bicicleta pesava 25 quilos. Nossa! E a gente começou a praticar o mountain bike. Era a força e a garra. Era a vontade de conhecer algo muito legal e a gente queria estar ali praticando, né? E aí, com 20 anos, eu aprendi a tocar violão com uma amiga minha da escola, inclusive ela hoje é professora também. Não, ela é professora no estado, né? Mas assim, foi a minha primeira professora de música e assim, ela me ensinou os primeiros passos e a partir daí eu fiquei um tempo estudando com ela me ensinou tudo que ela sabia, né? E aí comecei a dar aula para os meus vizinhos e foi indo, comecei a tocar na igreja nessa mesma época, em 1992. E fui tocando e as pessoas falando que eu tocava bem e eu acreditava. Né? Eu acreditava e só que aí chegou um determinado momento da minha vida que eu comecei a tocar com um pessoal que realmente sabia o que estava fazendo, né? Eu me virava bem, assim, né? Mas assim, não tinha aprofundado os meus estudos, né? É que antigamente não tinha essa facilidade de hoje, né? Internet, não. Curso à distância, nada. Plataforma online. Não tinha nada. Então não tinha esses recursos fáceis que a gente tem hoje, né? O máximo era a revistinha. E se você quisesse pegar alguma música, era tudo na fita ali. Você escutava a música e voltava a fita na caneta, pegava de novo e... A gente não tinha como ver outros cantores, por exemplo, na internet. Não. O máximo que acontecia, né? A gente assistia muito MTV, né? Eu gostava muito de assistir os acústicos MTV, que o pessoal era voz, violão, uma percussão, um piano. Então você pegava muita coisa ali assistindo os acústicos, né? Mas fora isso, você tinha acesso à rádio, à fita... né, o disco, que era o LP, e aí eu comecei tocando na igreja, aí comecei a tocar com o pessoal que realmente tinha estudado, sabia o que estava fazendo, aí me virava, o pessoal até virava para mim e falava, cara, você toca legal, né, meu? Mas eu fui vendo essa necessidade falei, eu tenho duas situações aqui, ou eu paro de tocar, ou eu vou estudar. Uhum. E aí eu acabei escolhendo a segunda opção, que foi estudar. Aí encontrei a professora Thelma, que inclusive ela tem uma escola de música aqui na Vila Lavínia, aqui, a Alegro, né? Professora Thelma, professor Marcos, uma escola, excelente escola. Aí eu fui, na época eu estava fazendo um curso de canto coral com ela. Legal. E me encantou assim o jeito com que ela dava aula, a didática dela é excelente. E aí eu fui perguntar para ela, professora, eu tô querendo fazer um curso, né, estudar. O que a senhora me indica? Falou, olha, aqui em Mogi não tem escola para você. Você precisa. Eu vou abrir uma escola de música e você vai estudar na minha escola. Falei, legal. Aí ela abriu a escola de música. Falou, e é legal que quando você já tiver iniciado o curso, né,
o governo acabou de assinar um decreto aí que vai virar lei, né? Que é o ensino de música obrigatório nas escolas. Legal. Aí beleza, aí entrei lá, fiz 2 anos e meio de violão popular com o professor Daniel Granado, que hoje também tem uma escola de música, a Sound, que fica lá na Vila Oliveira, um excelente Essa é uma músico. escola antiga aqui, né? Então, ela surgiu acho que uns 3 anos depois que a professora Thelma abriu a Allegro. Ele já é antigo também. E é um excelente profissional, é violonista, toca gaita, toca blues excelentemente, assim, toca jazz. O que você pedir para ele tocar, o cara, ele manda bem. Nossa, manda bem. E a escola dele tem esse segmento, né? Se o dono da escola já toca muito bem, imagina os profissionais que acompanham ele. Então são 2 pessoas assim que eu tenho muita gratidão, né? O professor Daniel Granado e a professora Thelma Cristina, junto com o professor Marcos, que é o esposo dela, que é baterista, né? E aí eu iniciei lá, fiz 2 anos e meio de violão popular, fiz mais 1 ano e meio de piano popular. Que bacana. E aí ela falou, olha, eu tô dando um curso de musicalização infantil voltado para professores, você não quer fazer? Aí fiz 8 meses de curso de musicalização infantil e ela me deu o contato na época do Neto, né, que trabalha na prefeitura, né, na área de artes. E aí ele me indicou, na época, um pessoal que era um projeto que contratava professores para dar aula de musicalização nas escolas de tempo integral. Legal. Isso, aí eu entrei em 2011, né, trabalhei numa escola em César, que era o Armindo, e depois fiquei 1 ano lá. Aí depois fui lá para o Parque Olímpico, que é a escola Luiz Beraldo. Lá no Luiz Beraldo, aí tinha as oficinas de tempo integral, que eu fazia parte, e tinha um projeto para ver a banda... Não, para ver a banda passar é recente. Tinha o projeto Pequenos Músicos, né? Hoje são 2 projetos na cidade. São o projeto Pequenos Músicos e o projeto... Tudo criança. E o projeto para ver a banda passar. A diferença de um para o outro, o projeto para ver a banda passar é com fanfarras e bandas marciais, né? Então, assim, sai para disputar campeonato. É uma vertente que você toca desfilando, enfim, é muito legal. E o projeto Pequenos Músicos é banda sinfônica. O que é a banda sinfônica? Ela é composta de madeiras, metais e percussão. Então, geralmente o músico ele vai tocar sentado, com uma estante, né? Não que os músicos das fanfarras também não utilizem estantes, só que é diferente, né? Dependendo da apresentação. Em ambos os projetos você tem que saber, tem que estudar música, teoria, prática, ler partitura, enfim, você tem que saber o que você está fazendo. E se falando de fanfarra, eu me lembro que no Washington Luiz, na escola que eu estudei, tinha fanfarra. Sim. Eu cheguei a tocar. Nossa. Toquei caixa e toquei, acho que, corneta, né? Sim, corneta e cornetão, né? Porque não tem os pistos, né? Direto. Isso. E aí a gente ensaiava, e era engraçado, porque ensaiava de noite. Dia de semana, Sim. Ensaiava de noite, tipo quarta-feira, assim, 8 horas da noite. Uhum. Começava a ensaiar na quadra, né? Então era um projeto bem bacana. E hoje em dia quase não tem mais nas escolas isso aí, né? Então, na verdade, pouco, né? o projeto para ver a banda passar, né, da AFABank, né, é uma associação que já está desde 1997 na cidade, né, e muitos dos professores da AFABank... É daqui de Mogi? Daqui de Mogi. Muitos dos professores da AFABank foram alunos nas escolas, porque antigamente tinha só nas escolas estaduais. Eu mesmo estudei no Laurinda. Quando eu estudei no Laurinda em 1992, tinha fanfarra do Laurinda, inclusive era assim, muito conhecida no Alto Tietê, né? E eu tinha a maior vontade de participar da fanfarra, só que os ensaios começavam às 5 horas e iam até quase 7 horas da noite, que era a hora que a gente entrava na escola. Ah, entendi. E eu trabalhava. 5 horas da tarde eu estava trabalhando ainda. Eu saía do serviço 5 horas, ia para casa, tomava banho. E na fanfarra você tocava o quê? Não, na fanfarra eu nunca cheguei a tocar. Ah. Aí hoje, pelo projeto, eu dou aula de musicalização infantil, e a escola que eu dou aula, esse ano a gente começou um trabalho de fanfarra na escola. Ah, entendi. E justamente as crianças, elas tocam corneta, o cornetão e a percussão. E a caixa. A caixa clara. E as pessoas dessa escola, eles precisam ser da escola ou pode ir qualquer criança? Então, a prioridade que a gente dá para os alunos da escola. Ah, entendi. E depois para quem mora na comunidade. Legal. Né? Tanto no Doraci,
Até porque do lado do Doraci tem a Escola Belinha, que é uma escola do estado que também é contemplada pelo projeto Vila Banda Passar, que é da APABank. Então, o Belinha e o Doraci, os projetos pelo qual eu trabalho, eles atendem essas duas escolas. E aí, o Belinha hoje tem a banda marcial, né, que já participou de alguns festivais no ano passado aí, alguns concursos, né, e cresceu muito também. E o Doraci a gente está implantando a fanfarra com a corneta, com o cornetão e com a percussão. Bacana. Então, aí a minha vida na área da música, ela é voltada para isso aí. E a gente vai fazer um break daqui a pouco, né? Aí após o break eu queria que você mostrasse um pouco da sua página, né? Os vídeos que você tem fazendo musicalização das crianças, sim, né? Sim. Ensinando. Aí a gente mostra um pouquinho. Pode ser? Pode ser. Beleza, sem problema. Fazer um break aí e a gente já volta já. Ok. Beleza? Pessoal, voltamos aí com o nosso podcast, o nosso convidado Luciano. A gente fez uma pausa aí para pegar um refrescante aí para a garganta aí, né? Inclusive a caneca aí, ela como é que fala? Personalizada. Então o Luciano já tá levando para casa a caneca da Galo Som aí. Da hora, hein? E agora, Luciano, o que eu acho que a gente podia mostrar para a turma aí, né? Um pouco do seu trabalho, né, que você vem fazendo com as crianças, né? E aí a gente podia mostrar aí o trabalho. Conta um pouco aí quem é essa menina, o que vocês estão tocando aí. Essa daí é minha filha, né? Ela tem 2 filhos, né? Tem a Rafaela, que fez 13 anos agora, dia 12 de junho. E tem o Leonardo Miguel Léo, fez 16, dia 1º de junho, né? E assim, como diz o ditado, né? Filho de peixe, peixinho é. Então, ela canta, toca violão também, começou a tocar violino. Eu coloquei ela para fazer um curso de violino, mas ela achou melhor o violão e cantar. Então, como eu toco na igreja, eles me ajudam na igreja. O Léo toca teclado e ela canta, né? E além de pedalarem comigo também. Hoje assim, os dois são meus parceiros na música e no pedal. Eu posso falar para você que eu sou assim abençoado, porque geralmente os filhos não gostam muito de fazer o que os pais fazem, né? E eu também não quis forçar nenhum tipo de situação. Não é porque o pai toca, o pai pratica esporte que vai ter que ser. Eu sempre falo para eles, vocês fazem se vocês quiserem. Claro, se quiserem fazer, eu vou dar todo o apoio para que isso aconteça. Se não quiserem também, como diz o meu amigo Birajara, a vida que segue. Vida que segue. Então, é isso. E ela acabou tomando gosto aí para cantar e inclusive nesse vídeo a gente está cantando uma música, né? Católica, né? Que fala aí do Senhor, né? Legal. Vamos ver um pouquinho do vídeo aí. Vamos lá. Para a gente poder conhecer seu trabalho.
Muito bem, parabéns. É legal, né? Dá um orgulho a gente ver nossos filhos seguindo o caminho, né? Assim. É verdade, cara. Assim, eu fico muito, muito orgulhoso mesmo, porque tanto na música como no esporte, assim, os dois estão se destacando. E quem quiser ver seu trabalho aí, a gente pode compartilhar a parte do YouTube aí também, né? Seu canal. Sim. Como que é mesmo? É Luciano Aparecido. Isso. Né? É esse aqui. Isso. Está com 275 inscritos, 101 vídeos. 101 bastante conteúdo aí. Inclusive, eu tenho, durante a pandemia, eu fiz uns vídeos umas videoaulas, né? Aqui quem tá tocando teclado? Aí é o Léo, tá tocando seu teclado. Filho também. Isso, tá. Vou dar uma palhinha aqui, só não precisa ver tudo, mas... Olha que legal. Que legal. Isso aí faz um tempinho já, né? Já, faz um tempinho. Aí na pandemia eu fiz um vídeo, fiz 10 vídeos para violão iniciante, 20 vídeos para violão intermediário e 20 vídeos para violão avançado. Ah, é? Bacana, vou assistir todos então. Tem. E consegui passar do primeiro nível. E o legal assim que tem a duração dos vídeos é bem curtinha, porque eu estou explicando justamente o que você necessita, né? Que bacana. Então, assim, é um vídeo voltado mesmo para quem quer aprender, sem ficar enchendo linguiça, sem ficar uma hora lá falando um monte de coisa que não agrega. Então, só para ganhar. Isso, é direto. Chegou, ó, vamos ao que interessa, fazer a aula que aí você acaba tirando as suas dúvidas. E o legal, tipo assim, eu sempre falo para os meus alunos, tudo aquilo que eu ensino para o aluno, se ele quiser recapitular a aula, é só ele entrar no meu vídeo, que o que eu ensino é o que eu coloco no vídeo. Que legal! Né? Vamos ver esses vídeos que você falou. Eles estão aí. Vou pegar aqui seus... Isso, na lista. Na lista dos vídeos aí que... Deixa eu ver aqui, né? Isso. Então aqui... tem bastante coisa. Tem uns shorts aí, né? E aqui também tem tem alguma coisa de um pedal. De bike. Isso aí é a Rafa pequenininha, né? Como é que é o nome do seu grupo de bike? Jesus no Pedal. Jesus no Pedal. Aí, pessoal, você que tá em casa, não tem o que tá fazendo aí, já manda uma mensagem pro Luciano aí para ou pedalar ou para tocar violão. Que legal. Ah lá, esses aqui são Esses aqui são as videoaulas. Tocando fácil. Pode desce mais um pouquinho aí. Aí já são as videoaulas lá, professor. Violão avançado, vai descendo, você vai achar, tá vendo? Tempo perdido. Isso. E detalhe, hein? Essas aulas aí, quem editou pra mim na época, você pode ver que ela tá com uma thumbnail aí, né? Tem uma arte bem preparada. O Léo que fez. Seu filho? Meu filho que fez na época. Tava... Bacana. Nossa, mas são bastante aulas, né? Essas aí é violão intermediário, lá, violão médio, né? Eu fiz 20 aulas de violão médio, 20 aulas de violão avançado, e aqui já são as aulas iniciantes, ó. Ah, que bacana. A gente começou explicando aí, olha lá, aula 2 de 10. Você nunca pensou em montar uma escola online? Tipo, dar aula... Cara, um conteúdo... Eu já pensei, mas assim, quando eu penso no trabalho que dá, porque para mim montar essas aulas aí, meu amigo, assim, você deve estar passando por isso aqui, com a situação do podcast, né? Que eu acho um negócio bem legal. Você tem que investir em equipamento, tem que ter um lugar legal. Que nem eu montei essas aulas, tava na pandemia, no meu quarto, falei, tem que fazer alguma coisa, senão, aí que eu fazia. De vez em quando eu colocava a bicicleta no rolo e começava a treinar na bicicleta, e quando não tinha nada para fazer, aí eu comecei a fazer isso todo dia. Né? E aí a gente começou, você vê que a primeira aula tá completamente assim, sem nenhum tipo de estrutura. Aí o Leonardo falou, papai, a gente tem que colocar um fundo azul, aí já comprei um TNT, coloquei ali atrás ali. Que bacana! Né? E aí ele já colocou o chroma aqui atrás ali, né? E aí as aulas foram evoluindo. Mas demanda de muito tempo, cara. E você, assim, às vezes a gente olha o jornalista, né?
e você acha que, o trabalho dele é simples. Mas, por exemplo, esses caras que são âncora, o cara ele tem que preparar a reportagem, fazer edição, tirar alguma coisa que não é interessante para depois apresentar, fora as apresentações ao vivo. Aí eu falei, é trabalhoso. Então você tem que ter uma dedicação. E eu não gosto de fazer nada de qualquer jeito, entendeu? Com certeza. Aí eu falei, assim, essas aulas estão aí no meu canal, se alguém quiser acessar, é gratuito, tá, pessoal? Não precisa pagar nada. Inclusive, na época, quando eu estava dando aula, eu deixava o meu WhatsApp, falava, pessoal, se você tiver alguma dúvida, me chama no meu WhatsApp que eu vou tirar a dúvida para você. Não cobro nada para fazer isso. Para ajudar, né? E aí, assim, eu já me falaram, porque você não abre uma escola de música? Já trabalhei em escola de música e, assim, é trabalhoso. Você tem que estar à disposição de segunda a sábado, né? Porque tem muitos alunos que trabalham e só tem tempo no final de semana de fazer aula, só tem tempo à noite. Então, a escola tem que abrir 8 horas da manhã e fechar 10 horas da noite, né? É um trabalho que você... E não adianta você falar, eu vou abrir escola e colocar professores. Porque, como diz aquele ditado, né? O olho do dono que engorda o gado, né? Nada. Então, e outra, né? Você precisa ter... Primeiro, encher o seu tempo, preparar tudo certinho. Tem as pessoas que querem fazer aula com você. Exatamente. Às vezes a pessoa não quer fazer aula com outra pessoa. Exatamente. Né? Que legal, mano. Bacana. Para você abrir uma escola e ter uma procura grande, você precisa contar com grandes profissionais. Não que aqui em Mogi não tenha. Hoje, Mogi das Cruzes, assim, na área da música, tem excelentes profissionais. Até pelo fato de que, por exemplo, nós temos os 2 projetos na cidade, que é o projeto Para Ver a Banda Passar e o projeto Pequenos Músicos. Que, graças a Deus, fez com que os alunos que fizessem parte do projeto se tornassem excelentes músicos. Uma pena a gente não ter uma continuidade maior disso, né? Porque acaba ficando limitado nos 2 projetos. A criança sai do, por exemplo, projeto Para Ver a Banda Passar, atende as escolas municipais e as escolas estaduais. Música não é só uma arte ou um lazer, ela também é uma profissão. É uma profissão, né? Infelizmente as pessoas elas confundem muito isso aí, pessoal, né? Quando eu estava começando, hoje não falam mais isso, graças a Deus, mas quando eu estava começando a dar aula de música, elas perguntavam para mim, o que você faz? Eu sou professor de música. Mas você trabalha com o quê? Sou professor de música. Ou se não, tipo, o que você faz? Eu sou músico, sou cantor. Sim. E aí a pessoa acha que você faz aquilo, você é vagabundo, cara. E nos seus momentos que você não tá cantando, você tá trabalhando? Então, né? Tipo assim, que nem quem toca na noite. Quem toca na noite, a pessoa acha, o cara é vagabundo, porque vai lá, ele se diverte, ele vai ficar num lugar que as pessoas estão se divertindo. E aí, então, só que, tipo assim, as pessoas saem de lá, vão dormir. O cara chega em casa, ele também vai dormir, mas ele tem que estudar as músicas, porque ele tem que estar inteirado com o que está acontecendo no mundo, né, em termos musicais, porque ele tem que tocar de tudo. Às vezes ele nem é o que ele gosta de tocar, mas é o que as pessoas gostam de ouvir, ele vai tocar para ganhar o dinheiro dele. Né? Um tempo atrás, isso antes de casar, eu trabalhava na Sanofi, farmacêutica, em Suzano, e a empresa ela deu de presente para as pessoas algumas ações. Né? E eu peguei aquele valor que tinha dado de ações, vendi, né? Acho que tinha dado na época uns 5 mil reais, mais ou menos, era um dinheiro bom até. E eu comprei equipamento de DJ. E aí eu fazia festa, baladinha assim, né? Só que eu ia sozinho, né? Às vezes meu sobrinho ia comigo, mas era bem raro ele assim, ter alguém comigo, né? E é bem isso que você falou. Eu chegava primeiro na festa, montava tudo, não tinha ninguém, montava tudo, fazia a festa, acabava a festa, todo mundo ia embora, e eu era o último a sair da festa, porque tinha que desmontar tudo e tal. Então eu chegava em casa muitas vezes 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, né? Porque até guardar tudo, levar, colocar no carro. Então isso não é muito encarado como uma profissão. Isso é encarado mais como um freelance, alguma coisa do tipo, né? Então, mas eu fazia muitas festinhas. Eu tinha épocas que todo final de semana eu tinha uma festinha para fazer. E aí o dinheiro que eu ganhava era mais, tipo assim,
chegou épocas que eu não mexia no dinheiro que eu ganhava na empresa, da fábrica. Eu vivia com o dinheiro da festa. De tanto que assim eu fazia, sabe? Isso era bem bacana. Então, e as pessoas acabam vendo isso como diversão, não como profissão. Não vê que aquilo é uma profissão, né? Verdade. Você levar diversão para as pessoas é uma profissão. É que nem um circo, enfim. O pessoal, que é alguém que trabalha de ator, né? Ele tem que estudar. Você tá atento a tudo. Então, assim, ao contrário do que as pessoas pensam, o músico, ele trabalha mais do que se você trabalha numa firma. Porque se você trabalha numa firma, dependendo do seu cargo, acabou ali o seu expediente, ali o seu horário de trabalho, trabalhando, você vai para sua casa e descansa. O músico não. Ele saiu de lá, tem que preparar música, tem que estudar, enfim, é igual. E sem contar que a preparação, por exemplo, aprender a tocar um instrumento hoje, não é da noite pro dia. Né? Quanto tempo você toca violão? Quanto tempo desde quando você começou? E eu ainda não sei tudo. Tá aprendendo, né? Porque música, uma vez que você começa a estudar, você não termina o estudo. Você tem ideia, eu estou fazendo faculdade de música. Ah, é? Estou terminando a faculdade de licenciatura em educação musical. Você faz em qual universidade? Eu faço na Unis. Unis? De Minas Gerais, né? Que bacana. E aí, assim, eu vim descobrir coisas na universidade que eu até então achava que não existia na música. E que, tipo assim, eles me passaram um pouquinho só, deram uma explanada no bimestre, para você ficar atento. Se você quiser se aprofundar naquele assunto, aí você vai estudar específico aquele assunto dentro da música. Então, assim, é vasto o estudo da música. Não só da música, né? Acho que tudo que... toda profissão, a gente tem que valorizar. Né? Por mais insignificante que pareça a profissão, o professor mesmo, né? Eu desde 2011 que eu dou aula, então eu estou em contato com os professores da rede municipal, da aula de português, de matemática, enfim, da aula das outras matérias fora a música. As pessoas acabam vendo isso como diversão, não como profissão. Não vê que aquilo é uma profissão, né? Verdade. Você levar diversão para as pessoas é uma profissão. É que nem um circo, enfim. O pessoal, que é alguém que trabalha de ator, né? Ele tem que estudar. Você tá atento a tudo. Então, assim, ao contrário do que as pessoas pensam, o músico, ele trabalha mais do que se você trabalha numa firma. Porque se você trabalha numa firma, dependendo do seu cargo, seu expediente, ali o seu horário de trabalho, trabalhando, você vai para sua casa e descansa. O músico não. Ele saiu de lá, tem que preparar música, tem que estudar, enfim, é igual. E sem contar que a preparação, por exemplo, aprender a tocar um instrumento hoje, não é da noite pro dia. Né? Quanto tempo você toca violão? Quanto tempo desde quando você começou? E eu ainda não sei tudo. Tá aprendendo, né? Porque música, uma vez que você começa a estudar, você não termina o estudo. Você tem ideia, eu estou fazendo faculdade de música. Ah, é? Estou terminando a faculdade de licenciatura em educação musical. Você faz em qual universidade? Eu faço na Unis. Unis? De Minas Gerais, né? Que bacana. E aí, assim, eu vim descobrir coisas na universidade que eu até então achava que não existia na música. E que, tipo assim, eles me passaram um pouquinho só, deram uma explanada no bimestre, para você ficar atento. Se você quiser se aprofundar naquele assunto, aí você vai estudar específico aquele assunto dentro da música. Então, assim, é vasto o estudo da música. Não só da música, né? Acho que tudo que... toda profissão, a gente tem que valorizar. Né? Por mais insignificante que pareça a profissão, o professor mesmo. Né? Eu desde 2011 que eu dou aula, então eu estou em contato com os professores da rede municipal, da aula de português, de matemática, enfim, da aula das outras matérias fora a música. Então, complementa a outra, né? Então o professor, ele sai da sala de aula, ele leva a prova para corrigir, é trabalho, é isso, é aquilo. Verdade. Entendeu? Tem que organizar N coisas. E é uma profissão que muitas vezes não é valorizada. Eu já fui professor, né? Assim como é. Preparar a prova, corrigir, trabalho. Nossa, a sua cabeça fica a mil. A milhão. E além de tudo isso, ainda tem a sua vida, né? A sua vida particular. Mas muitas vezes as pessoas não se atentam a isso e acabam criticando. O cara é vagabundo, o cara não gosta de... Meu,
sabe? Vai fazer o que um professor faz, independente de ser um professor de música, vai fazer o que ele faz. Eu mesmo, hoje, eu dou aula na rede municipal, né, no projeto Pra Ver a Banda Passar. Então eu dou aula de percussão para as crianças, dou aula de musicalização infantil e dou aula de sopro. A aula de sopro tem um outro professor que já é regente, né? Eu sou auxiliar dele. Então eu fiquei com as crianças da percussão. Cara, eu nunca toquei bateria na minha vida, nunca fiz nem aula. Mas pelo fato de musicalmente eu conhecer a teoria, o ritmo, melodia, harmonia. Você Enfim, consegue eu consigo fazer o básico. Claro, uma coisa mais complexa vai ter que ser um professor específico de percussão. Mas o básico eu consigo passar para as crianças. Que bacana. Entendeu? A mesma coisa. Sopro. Você falou da corneta, do cornetão. Eu estou dando aula de corneta e cornetão para as crianças. De contrapartida, eu comecei a aprender a tocar trompete, com uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia tocar. Sempre achei muito bonito quem toca, né? O trompete, porque você alcança umas notas agudas, né? Quem toca profissionalmente é muito legal. E aí comecei a estudar o trompete. Na área das madeiras, eu tenho que tocar o saxofone, clarinete e a flauta transversal. E muitas vezes acho que as pessoas devem até, porque eu acabo postando alguma coisa no Facebook, no meu Instagram, hora tocando minha flauta, hora tocando saxofone, hora tocando clarinete, hora tocando trompete. Às vezes a pessoa pode dizer, pô, o cara tá fazendo isso para se aparecer, mas é o meu trabalho, entendeu? Que bacana. É o que eu faço. Então, assim, não é que eu estou fazendo isso para me aparecer, é mostrar para as pessoas que qualquer um pode fazer. Com certeza. Se eu estou fazendo, porque até então eu só tocava violão, eu nunca imaginei que eu ia tocar o tanto de instrumento que eu toco hoje. Não, e a música, ela puxa você para outras coisas. Exatamente. Por exemplo, eu, não sei se vocês estão antenados aí, eu comecei a tocar violão, a estudar, e aí já veio bateria, veio teclado, e aí daqui a pouco eu senti a vontade de fazer meu próprio instrumento. Olha só. Que agora eu tô com um canal aí da Galo Som e tô fabricando um violão de corda de aço, né? Então, vocês que puderem assistir... Estou acompanhando lá e tá show de bola, assim. Até comentei, né, lá no seu vídeo, meu, que é um trabalho de muita paciência. Porque você preparar pedacinho por pedacinho daquele instrumento e é minucioso, né? Eu vi que você tava lá tirando lá da madeira para dar a espessura, né? Para fazer o formato do violão. Fez uma forma para colocar dentro, depois veio com aquelas pecinhas lá de dentro, assim, a cola que ele está utilizando. É muito legal, gente. E aí, assim, eu nem combinei nada com o Luciano, mas quando eu terminar esse violão, o primeiro cara que vai testar esse violão vai ser o Luciano. Opa, obrigado, nossa, aí ele vai fazer, a gente vai gravar um vídeo aí dele tocando uma música nesse violão aí, pra ver se ficou bom. Nossa, vai ser fenomenal. Espero que o violão afine, né? Não, afina, nossa, a gente tá ficando, porque assim, tá sendo minucioso o trabalho, pessoal, assim, assim, não dá nem para explicar com palavras. Você observando, porque a gente que toca, o instrumento, cara, ele às vezes as pessoas falam, olha assim, depois que você vê o negócio pronto, exatamente. Isso é fácil, cara. Mas todo o processo, e o legal é que ele tá postando todos os vídeos, etapa por etapa. Então você tá podendo acompanhar. Compartilhando a experiência, né? Porque muitas vezes a gente aprende com outras pessoas, né? Então eu acho que a gente pode também compartilhar. Exatamente. O que a gente sabe fazer também, né? E o conhecimento agora, né? E o conhecimento ele tem que ser compartilhado. Exato. Porque se o conhecimento não é compartilhado, de que vai valer você aprender? Né? Eu inclusive, sou desse pensamento. Tudo aquilo que eu aprendo, eu gosto de passar para os outros. Porque se você guardar com você, daqui a pouco você vai embora, meu, e aí? Né? Ô, Luciano, me conta um pouco, qual é o seu gosto de música, assim? O que você mais gosta? Eu aprendi a tocar violão por causa do Legião Urbana. Eu sempre fui fã do Legião Urbana, sempre fui... Cara, tá vendo o meu cabelo aqui, né? Às vezes a pessoa pode pensar, pô, o cara é moreninho e olha o cabelo do cara, mano, o cabelo comprido. Eu sempre gostei de rock. Né? E assim, rock nacional, a gente nasceu numa época privilegiada porque a música era muito boa, né? Quando eu era criança, adolescente,
as bandas nacionais que tinham Legião Urbana, Titãs, Paralamas, Heróis da Resistência, Capital Inicial, Engenheiros do Havaí, Ira, enfim, né? Tinha uma infinidade de bandas boas. Sem falar nas internacionais, que tinha Metallica, Guns N' Roses, Iron Maiden, Pink Floyd, Aerosmith, enfim, né? Red Hot Chili Peppers, Tudo que marcou os anos 90. Tudo que foi o que de melhor teve na música foi nessa geração que a gente aí. escuta até hoje. Né? Dance Music mesmo, cara, você estava falando de DJ, né? Então, assim, a música, o Dance Music que tinha na época era o Miami, o House, né, cara? Não tinha música ruim, né? Em todos os segmentos. A gente tinha na época lá o pop, que era o Michael Jackson, que até hoje influencia gerações, né? E não tem igual, né? Exatamente, né? O cara era um multi-artista, né? O cara dançava, cantava, enfim, compunha as próprias músicas. E aí eu aprendi, eu curtia Legião Urbana, cantava todas as músicas do Legião Urbana, Floresta Caboclo, então as menininhas... Você fazia uma festa na escola. Nossa, menina, você sabe Floresta Caboclo? Canta pra mim. Aí eu começava a cantar Floresta Caboclo. E aí eu comecei a cantar e muitas vezes eu cantava e tinha algum colega meu que tocava violão, mas pelo fato de você saber todas as músicas de cor, você sabia todas as passagens, enfim. Aí a pessoa tocava o instrumento assim, você via que não estava legal. Eu falei, tem que aprender a tocar violão. Aí eu sabia todas as posições, eu comprava as revistinhas do Legião Urbana, sabia fazer todos os acordes, mas eu não tinha habilidade de mudar de um acorde para o outro. Aí fui fazer aula com essa amiga que eu te falei. Desculpa. Como que você conseguiu seu primeiro violão? Você lembra disso ou não? Cara, eu comprei. Eu trabalhava com meu pai, né? Eu trabalhei de office boy na Câmara Municipal até os 18 anos pela Legião Mirim. Aí saí da Legião Mirim, aí fui trabalhar de estoquista na antiga Urbano Mojicá e tinha um vizinho vendendo um violão. Aí eu falei, vamos comprar um violão aí. Aí a gente compra dia meia, né, cara? Você dá metade, eu dou a metade. Era um violão tonante, verde violão, de aço. Aí ele falou, vamos comprar. Ele deu a metade, eu dei a metade. No final o violão acabou ficando para mim, né? Porque ele pensei que ele ia aprender, não quis aprender. E aí eu colocava o violão nas costas, saía, eu morava na Vila Brasileira, ia até o Jardim Universo todo sábado. Nossa! Ia de bicicleta? Não, ia a pé. Ia a pé? Ia a pé. Morava lá no fundão, na Vila Pomar, lá, colocava o violão nas costas, não tinha capa. Nem capa tinha ainda? Não tinha capa. Nossa. Aí até o Unirei ali. E até o Unirei ali no Jardim Universo, que ela morava ali perto, a minha professora, né? Chegava lá, fazia aula, voltava. Todo sábado, era religioso. Aí chegava da aula, me trancava no quarto e estudar. Aí minha mãe, meu pai, meus irmãos, tudo reclamando. Pô, mas você não tira esse violão das costas o dia inteiro desse negócio tocando. Aí eu, calma, que a hora que eu comecei a tirar um sonzinho, aí já viu. Aí comecei a tirar Legião, comecei a tirar Metallica, Iron Maiden, né, naquela época tava em alto rock, assim, aí comecei a tirar umas músicas, aí comecei a levar o violão pra escola na sexta-feira, aí nas aulas vagas eu pegava o violão, já fazia aquela rodinha, levava um Legião, enfim. Comecei por causa divertir com a música. Comecei a tocar por causa do Legião Urbana. Entendi. Bacana. Vamos fazer o seguinte, pra gente encerrar a nossa conversa, vou pedir pra você tocar uma música do Legião Urbana. Claro. Né? Acho que posso escolher uma aí? Pode. Bom, vou deixar a surpresa aí, vou escolher, e aí vocês vão ver o que o Luciano vai trocar pra gente aí. Beleza. Beleza? Vamos lá? Beleza. Bora.
belo que este sangue amado. Então sei que selvagem, veja o sol desta manhã tão cinza, a tempestade que chega da cor dos seus olhos, razão. Então me abraça forte e me diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo. Não tenho medo do escuro, mas deixe as luzes acesas agora. O que foi escondido é o que se escondeu, e o que foi prometido ninguém prometeu, nem foi tempo perdido. Somos tão jovens, tão jovens, tão jovens. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso convidado especial, Luciano aí. Cara, que música da hora, meu. E que som você conseguiu fazer com o violão aí. Parabéns. Sabe? Não só tocar, mas também cantar, né? Então, fico muito agradecido aí pela sua disponibilidade de estar fazendo esse vídeo com a gente, né? E fala um pouco aí os seus contatos, se alguém quiser entrar em contato com você aí para participar dos seus projetos aí. Obrigado mais uma vez aqui por estar junto ter a honra de participar desse primeiro podcast aí do Galo, né? E é isso, né? Os meus projetos, eu tenho o meu Instagram, Lúcio Biker, né? Se alguém quiser depois entrar lá e ver os trabalhos. Tem como a gente já deixou aqui o meu canal, né? Que é Luciano Aparecido. Se você quiser acessar as minhas aulas, é só entrar lá e assistir as aulas, comentar, compartilhar. Como você pode ver, eu estou com 275 inscritos no canal, né? Mas é porque a gente não tem tempo de mexer, né? E canal, você sabe, você tem que ter conteúdo para postar, né? Toda semana você tem que postar, senão, já viu, não gera visualização. Depois eu tenho o Facebook também, Luciano Aparecido. E junto com isso eu tenho o Instagram do Jesus no Pedal, né? Lá a gente posta tudo que a gente faz com o grupo Jesus no Pedal, né? Semana que vem a gente vai participar do Salé Cup, que é uma competição que tem em Salesópolis de mountain bike, eu e os meus filhos. A gente posta as fotos lá, segue a gente lá, compartilha, comenta alguma coisa. A gente tem o canal do Jesus no Pedal também, né? Que a gente sempre posta alguns vídeos lá, algumas dicas de pedal. E é isso, né? E se você quiser fazer aula particular comigo, é só pegar, entrar no Instagram, no Facebook, entrar no canal, pedir para passar o contato, que a gente passa lá e você ou participa com a gente pedalando, ou participa com a gente junto com a música aí. Legal. Então é isso, galera. Muito obrigado aí. Obrigado, Luciano. Até a próxima. Agradeço.
E vou marcar para você voltar para tocar no Pra violão. tocar esse violão aí, pô. O violão que eu tô preparando, hein? Uhum. Aí eu quero ver se vai afinar ou não. Vai, com certeza vai afinar. Do jeito que tá fazendo, vai ficar top esse violão aí. Legal, pessoal. Então é isso, pessoal. Um forte abraço para vocês e até a próxima. Até mais, tchau, tchau. Valeu.